Seja bem-vindo às videoaulas de Revit aqui do Projeto Auto Criativo. Eu me chamo Ailton Brito e eu vou ser o seu instrutor aqui do nosso curso de Revit, Configuração e Aplicação. Pessoal, na aula anterior eu havia explicado para vocês todos os procedimentos para a gente poder fazer a instalação do Revit aí no computador. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, pelo YouTube ou pelo site, eu aconselho que você dê um pulinho lá, assista aí a nossa primeira videoaula, onde eu estou explicando aí todos os procedimentos para que você possa instalar o Revit aí com garantia e com tranquilidade, baixando ali a versão estudante gratuita diretamente no site da Autodesk. É uma aula interessante, onde eu explico como fazer um cadastro na Autodesk, como fazer o download e também todos os procedimentos na sequência aí para fazer uma instalação perfeita. Tudo bem? É bom que você tenha essa versão estudante, uma versão original aí instalada no seu computador, para que você possa dar prosseguimento conosco aqui nas videoaulas, aqui com mais tranquilidade e acompanhar aí todo o nosso processo e todo o nosso cronograma aqui do curso. Na videoaula de hoje, pessoal, eu acredito aí que você está até com um pouquinho de ansiedade de começar a mexer no Revit, de começar aí a lidar com as ferramentas desse software. Mas nessa segunda aula aqui eu não poderia passar, pessoal, em fazer um comentário geral sobre este software. Eu vou fazer uma apresentação, eu vou fazer um comentário muito abrangente aí de como utilizar este software, o que esse software representa hoje em dia, o que esse software representa no mercado de trabalho, o que ele representa aqui no Brasil. E também eu vou fazer assim um apanhado geral de quais as possibilidades, as vantagens e as desvantagens de você ingressar nesse mundo aqui, nesse universo de criação de desenhos da construção civil utilizando o Revit. Tá bom? Bom, na primeira, logo de cara, assim, quando você começa a utilizar o Revit, você imagina o Revit como um software, podemos dizer assim, para a criação de desenhos. Bom, na verdade o Revit ele não é um software propriamente para fazer desenhos, Apesar de você também conseguir fazer uma planta baixa, elaborar um projeto apenas com linhas, utilizando aqui o Revit, a utilidade dele, a finalidade dele é que você crie realmente uma maquete eletrônica. Eu vou clicar aqui, pessoal, vou pedir para vocês clicar aqui, numa amostra de projeto e arquitetura. Isso aqui é um modelo de desenho que já vem configurado aí no seu Revit da própria Autodesk. Eu vou clicar aqui e vou deixar ele à mostra aqui no vídeo para que vocês comecem a entender alguma coisa. Bom, então o Revit, na verdade, você não vai fazer desenhos. Você vai realmente criar uma maquete. Ok? Você vai criar um elemento em 3D. Você vai criar um objeto em 3D. Então você não vai desenhar linhas como paredes, linhas de parede. Você não vai desenhar uma janela. Na verdade, aquele objeto ele é um objeto já em 3D. Você tem a possibilidade de trabalhar utilizando as vistas em 2D, você tem todas as vistas, você tem vista de fachada, vista lateral, você tem todas as possibilidades aí de visualizar o desenho trabalhando em 2D. E automaticamente, todo esse projeto que você está fazendo em 2D, o Revit ele já está projetando ou desenvolvendo um elemento em 3D. Então, aquele conceito que você tem de imaginar que isso daqui é apenas figuras, é apenas desenho, fique de lado, na verdade você está trabalhando com uma maquete eletrônica. Tudo bem? E em cima disso você vai ouvir muito se falar da palavra BIM, ok? Que significa, a tradução literária aqui para o português significa modelagem da informação da construção. Ou seja, então o próprio nome diz, é uma modelagem de uma informação da construção. Então você vai elaborar um projeto, você vai elaborar uma residência, essa residência ela é uma construção. Então você vai modelar essa residência, e você vai modelar as suas informações, você vai modelar então as configurações aí do seu projeto. Ok? Então, a palavra BIM significa Building Information Modeling, traduzindo modelagem
da informação da construção. Durante também todo o curso, você vai se deparar aqui com o software, né, com o Revit, com alguns comandos, né, algumas ferramentas muito parecidas ali com o software o AutoCAD. Bom, podemos dizer assim, pessoal, um comentário meu. Eu procuro evitar de fazer comparações entre o Revit e entre o AutoCAD. Por quê? Muitas pessoas até comentam, não, o Revit ele é melhor, o AutoCAD ele é melhor nisso e naquilo, e o Revit vai acabar substituindo o CAD, e muita coisa você ouve falar aí nesse universo aqui de desenhos. Bom, eu evito falar comparativos entre o AutoCAD e o Revit porque são softwares, apesar, né, da funcionalidade dele, do objetivo dele gerar desenhos, né, gerar plantas, e gerar pranchetas, na verdade, o conceito de cada um é bastante distinto, né, bastante diferente. O CAD, né, o AutoCAD, você consegue desenvolver desenhos, você trabalha ali no formato de layers, né, de camadas. Você tem muita liberdade ali na criação de desenhos. O Revit, ele é um software, ele é diferenciado. Como eu comentei anteriormente, você vai modelar, né, um objeto em 3D. Você vai exercer a função aí de trabalhar com projetos na terceira dimensão. E em cima disso, ele já vai criando para você também essas folhas, essas pranchetas já em outras visões, em outras vistas, né, perdão. Você, a partir do momento que você tem um elemento 3D, você já consegue fazer os cortes rapidamente. Você tem outras possibilidades de você gerar rapidamente a criação dessas plantas, desses cortes, elevações, fachadas e assim por diante. Ok? Então, evitem fazer esses comentários. Ah, não, porque esse comando aqui lá no CAD eu usava assim e desse jeito era assado. Eu vou pedir para você que está começando, né, a lidar aqui com o Revit, que evite fazer essas comparações, porque o jeito de você trabalhar com o Revit aqui é um pouquinho diferente, ok? Ambos softwares são maravilhosos, são excelentes naquilo que ele se propõe. Tudo bem? Então esse é o recadinho que eu queria dar. Outro recadinho também, né, eu gosto sempre de comentar, talvez você esteja vendo esse vídeo nosso aqui da Auto Criativo pela primeira vez aí no YouTube. Nós aqui da Auto Criativo, quando nós vamos desenvolver um curso, desenvolver aqui nossos pacote de tutoriais, nós procuramos ser o mais espontâneos possível, né? Passando para você como que você vai utilizar o software de uma maneira bem tranquila, bem cadenciada. Eu vou falando numa linguagem mesmo assim popular, como que você tem que lidar com o Revit aqui no curso, tá bom? Então, fique tranquilo, qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, nós vamos discutir no assunto. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou, podemos dizer assim, expert em Revit, né? Não trabalho há muito tempo com Revit, trabalho há muitos anos com AutoCAD e estou desenvolvendo esse conteúdo aqui de Revit para vocês. O que eu já posso adiantar para vocês é que o Revit ele é um software gigantesco. Ou seja, por mais que você aprenda, por mais que você conheça o Revit, você sempre vai aprender cada vez mais, ok? Então, quando você terminar aqui o nosso curso, você vai ter muito conteúdo, você vai ter muita informação aí referente ao Revit, mas você vai precisar fazer muita pesquisa, né? Você vai precisar entrar no site da Autodesk sempre para precisar baixar templates, sempre atualizar aí a sua biblioteca de famílias, né? Isso aí você vai conhecer essas linguagens um pouquinho mais para frente, mas você vai sempre precisar ampliar os seus conhecimentos aí trabalhando aqui no Revit. Então, o Revit, na verdade, é um software, né, onde você trabalha muito com pesquisa, com muita configuração, ok? Você, podemos dizer assim, é um software que você prepara muito para que você possa ter tranquilidade na hora de elaborar os projetos, né? Desenvolver os elementos construtivos aí em uma obra. Tá joia? E o que o Revit ele pode te oferecer? Primeiramente, pessoal, dentro do Revit você pode também desenvolver, trabalhando na hora que você vai levantando as paredes do projeto, você vai inserindo, por exemplo, portas, você vai inserindo janelas, você vai inserindo ali materiais, né? Você consegue, por exemplo, criar realmente uma parede, né? Você coloca ali o bloco, você coloca o embolso, o reboco, o acabamento com cerâmica, o acabamento com pintura.
Então, tudo que você vai criando, o Revit ele vai gerando automaticamente para você, né? Também nós vamos ver isso mais para frente. Ele vai gerando automaticamente para você um quantitativo de material do seu projeto. Então, no final de um projeto, você pode também criar, né, ou gerenciar uma planilha de custo. Então, você vai dar um orçamento para um cliente, você que esteja vendo o curso, aí você é um mestre de obras, né, você é um técnico em edificações ou um pedreiro mesmo. Então, você consegue, conhecendo esse software, você consegue também quantificar, né, ou, podemos dizer assim, fazer um orçamento aí de um projeto, né, ou de uma reforma em determinada construção. Ok? Então, é algo muito legal, muito bacana que o Revit tem, que é essa parte aí de quantificar os materiais. Ele faz uma análise geral de custos, né? Isso gera planilhas, né? Ele cria, né? Você pode ali também elaborar planilhas mostrando o preço, preço por metro quadrado, preço por unidade. Isso aí é muito bom e interessante, né? Bom, isso baseando-se em cima disso, né, que ele consegue te dar aí uma planilha, ele consegue te fornecer todas essas informações, todo o desenvolvimento de um projeto, né, desde o início, né, do projeto até a finalização do projeto em si, passa, em alguns casos, né, em algumas construtoras, passa por várias etapas, né, e por vários projetistas. E esse software aqui, ele também vai te auxiliar, aí, vai auxiliar nessa integração entre os projetistas. Ele consegue fazer com que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo no projeto, é, em várias etapas por muito, podemos dizer assim, em pouco tempo, várias pessoas trabalhando em várias partes do projeto. Agora, como que ele consegue fazer isso, né? Tem a pessoa que trabalha na parte elétrica, tem aquele outro projetista que trabalha na parte estrutural. Como que ele consegue fazer essa integração? Justamente porque esse software ele apresenta a tecnologia BIM, é aquilo que eu comentei anteriormente, né? É a modelagem da informação da construção, ou seja, tudo que você cria no Revit está relacionado. Ele possui uma parametrização. Você vai ouvir bastante essa palavra, elemento paramétrico, parametrização de um objeto. Ou seja, um exemplo, né? Imagine que você tem uma parede. Essa parede, ela gerou um custo, ela gerou uma massa, ela gerou um elemento, né? E ali você tem um exemplo, 200 blocos, você tem uma quantidade de concreto, você tem uma quantidade ali de cerâmica. Automaticamente você vai lá e decide inserir uma porta nessa parede. A partir do momento que você insere uma porta nessa parede, o que acontece? Essa parede, automaticamente o Revit ele vai interpretar que você precisa reduzir a quantidade de blocos, que você vai precisar reduzir a quantidade de concreto, você vai precisar reduzir a quantidade de cerâmica e inserir um elemento a mais ali, um elemento construtivo, que é a esquadria. E aí, automaticamente, ele já regula para você as medidas de cotas, a distância dessa porta, ele já faz todo esse procedimento paramétrico para você. Ok? Então, essa é uma lógica básica. Mais para frente eu vou voltar nesse assunto, eu vou explicar mais detalhadamente, mas é que você entenda isso. Você, por exemplo, você tem um determinado muro, você ao encurtar esse muro, ele vai automaticamente mudar as distâncias de cotas, ele já vai ajustar tudo aí automaticamente. Então ele é um software 100% paramétrico, então você consegue integrar equipes e trabalhar num projeto aí, um projeto único com várias equipes. Tudo bem? E tudo isso que você vai desenvolvendo no Revit, por exemplo, você está trabalhando numa planta baixa. Você está trabalhando ali, você resolve inserir essa porta que eu comentei com vocês na fachada, né, na parte da frente dessa residência. Automaticamente, você está visualizando o desenho numa planta superior, né, automaticamente o Revit ele vai transformando a vista frontal, a fachada dessa sua residência. Ou seja, então, a partir do momento que você insere uma porta numa parede, utilizando a vista superior, automaticamente você já tem essa porta inserida também ali na fachada do projeto. Ok? Então, é muito legal, bacana e podemos dizer assim, e ágil de trabalhar dessa forma, porque você não se preocupa, né, ou
não se preocuparia tanto em ter que ficar ajustando as outras partes do projeto, porque você já está sabendo que você está trabalhando num projeto paramétrico. Então, tudo que você vai fazendo, ele vai se autoajustando em outras vistas, num outro posicionamento aí da sua visualização no projeto, ok? Lógico que você precisa entrar lá em todas as vistas, configurar tudo bonitinho, ver se está correto, mas aí ele já vai, com esse sistema de parametrização, né? Você está trabalhando no projeto em 3D, ele já vai ajustando aí para você já em outras fases, né, em outras partes do seu desenho aí, do seu projeto, tá bom? Aí você deve imaginar, poxa, Ailton, mas eu nunca trabalhei com 3D, eu não tenho noção nenhuma de trabalhar com 3D. Não se preocupe, porque durante todo esse curso eu vou mostrar para vocês, eu vou explicando para vocês como fazer o projeto totalmente em 2D. Aí nós vamos entrar na parte de 3D para a gente ir analisando e visualizando como está ficando aí a nossa maquete, né, o nosso projeto aí no Revit. Ok? Uma coisa que você vai ouvir muito falar no Revit é a respeito de famílias. Na próxima aula, na terceira aula, eu vou voltar com esse assunto de famílias no Revit, a respeito de elementos construtivos, de partes aí do projeto. Porque quando você está construindo, né, você tem ali as paredes, né, você tem o telhado, e essa obra ela é envolta, né, de vários elementos construtivos, como janelas, como lâmpadas, portas, gradil, né, você tem escadas, e todos esses elementos eles são conhecidos no Revit como famílias. Por exemplo, uma porta ela pertence a uma determinada família. Por exemplo, você tem uma família de portas de madeira. Você tem uma família de portas de ferro, né, de aço ou de alumínio. E esse objeto, né, essa família, ela só pode ser inserida num determinado hospedeiro. Ela só pode ser inserida em uma determinada classe aí, né, ou parte do seu projeto. Por exemplo, você não pode inserir uma porta num telhado. Ele não vai ter compatibilidade, né? Esse elemento não vai ter aí um encaixe perfeito no seu telhado. Mas numa parede, sim, porque a parede ela passa a ser um hospedeiro de uma família de portas. Ok? Então, eu vou voltar com esse assunto na próxima aula, vou explicando detalhadamente, e aí você vai entender aí todos as extensões dos arquivos aqui do Revit. Eu vou explicar para vocês o que é um template, né, um desenho modelo. Eu vou entrar aí mais detalhadamente explicando para vocês o que é uma família, como baixar, como inserir e como editar esses elementos nessas famílias aqui no Revit. Bom, falando assim diretamente sobre o universo do mercado, né, aí do Revit, aqui no Brasil, há muitos anos, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, há muitos anos as pessoas trabalham, né, os projetistas, os engenheiros e arquitetos trabalham aí há muitos anos com o AutoCAD para a elaboração de projetos, né, da construção civil. Aí o Revit ele veio surgindo aí como uma nova opção, né, uma opção, como você já viu os comentários que eu fiz anteriormente, é um software mais voltado para a área específica da construção civil. Não é um software para que você tenha aí a possibilidade de fazer peças mecânicas, né, ou de trabalhar em outro segmento. Já o CAD, sim, você consegue trabalhar ali com vários segmentos aí, em vários ramos, né? O Revit ele já é mais voltado justamente aí para a área da construção civil. E aí o que aconteceu? Os projetistas, né, os arquitetos, eles começaram a trabalhar com o Revit. Atualmente aqui no Brasil, o Revit ele ainda tem uma certa, podemos dizer assim, não uma resistência, mas é muito difícil ainda você encontrar em faculdades, em escolas técnicas, o Revit como presente na grade ali de ensino, nas disciplinas de ensino nessas determinadas instituições. Né? O CAD você já consegue ter muito mais acesso. Você que está iniciando no Revit, você deve imaginar assim, poxa, mas como que eu vou poder ampliar o meu profissionalismo? Como que eu vou poder ser um profissional, perdão, diferenciado utilizando o Revit? O Revit
ele vai trazer para você aí uma gama de conhecimento muito grande na área de construção civil voltado na parte de materiais, né? Você vai ter uma agilidade maior, né? Uma agilidade mais rápida de projetar, de executar os seus projetos. Ele é um software um pouco mais difícil de lidar, né? A princípio, você tem uma dificuldade de começar a lidar com o software, mas aí depois que você tem aí toda a agilidade, que você conhece todos os mecanismos, as ferramentas de lidar aqui com o Revit, você consegue fazer algumas simulações, você consegue dar iluminação para o seu projeto, você consegue fazer alguns ensaios da projeção do sol, você consegue visualizar se determinado ambiente ele vai ficar exatamente da forma que você quer, porque você consegue criar ou gerenciar um vídeo, então você consegue ter um passeio virtual por dentro do seu projeto, você consegue antecipar algumas coisas, né? Antecipar alguns problemas construtivos, né? Se você estiver trabalhando com partes estruturais, você consegue antecipar fazer algumas correções, né? No seu projeto. Então, de antemão falando, pessoal, é um software maravilhoso, muito bom, específico para a construção civil. Então, se você você está fazendo uma faculdade de engenharia, você está fazendo uma faculdade aí de arquitetura, né, de urbanismo, ou um curso técnico em edificações, eu aconselho você ter também na sua grade, né, no seu currículo, o Autodesk Revit. Ele vai te dar aí muito mais agilidade, né, e mais velocidade na criação dos seus projetos. Só que sempre que você for utilizar o Revit, você nunca vai abandonar o AutoCAD, porque no AutoCAD você vai lapidar os seus trabalhos, você vai lapidar os seus desenhos. Então às vezes vai acontecer, em muitos casos, você vai fazer o desenho, o projeto no AutoCAD, né, e nós vamos transferir esse desenho para o Revit. E vice-versa. Então você consegue fazer todo um projeto bem elaborado aqui também no Revit e depois fazer alguns pequenos ajustes ali no AutoCAD. Então, se você tiver o AutoCAD e você tiver aí no seu currículo o Revit, você vai sair aí na frente aí com o seu profissionalismo aí mais apurado. Ok? Bom, pessoal, nas próximas aulas, na terceira aula em diante, eu vou começar a falar aqui sobre a interface do Revit. Eu vou explicar para vocês basicamente todas essas partes aqui, ó. Eu vou explicar para vocês como que o Revit ele vai trabalhar. Vou explicar para vocês, pessoal, um pouco diferente. Pode ser que você tenha visto alguns vídeos na internet, as pessoas já começando a fazer o projeto, começando a desenvolver o projeto no Revit. Então, eu procurei, nesse curso aqui, Configuração e Aplicação, mostrar para vocês aí detalhadamente qual a ideia do Revit. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma explicação muito interessante, pessoal, para que vocês possam visualizar tudo isso que eu falei nessa aula agora. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês as vistas de um projeto, a elaboração de uma planta baixa feita na vista superior, como que vocês vão trabalhar, né, com as vistas em 3D, com as vistas em 3D. E aí eu vou abrir aqui todas as partes da Ribbon, aqui nós vamos dar uma analisada em todos os comandos. Eu vou explicando essas partes que estão logo mais aqui abaixo. Então a próxima aula ela é muito importante porque você vai ter uma ideia mais apurada ainda, né? Já vai começar a lidar diretamente com o software. E em cima de tudo isso que você vai ver na terceira aula, vai automaticamente encaixando naquilo que eu comentei aqui na segunda aula. E aí vai cada vez ampliando os seus conhecimentos para o nosso prosseguimento do curso. Ok? É muito bom que você tenha essa noção, né, essa compreensão aqui da segunda aula e da terceira aula, para que na próxima aula, na quarta aula, quando nós formos começar ali a desenvolver realmente o nosso projeto, você já tenha aí uma ideia geral de como funciona este software aqui, o Autodesk Revit. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail. Lá no site, pessoal, na página do nosso site de ajuda, lá tem a parte também, um formulário que você pode me mandar
uma dúvida, né, eu vou estar respondendo aí rapidamente. Muitas pessoas me perguntam, poxa, mas por que você não mostra ali a página do site? Eu não mostro, pessoal, porque o site ele sofre várias atualizações. Então, se eu mostrar para vocês hoje, pode ser que daqui 3 meses esse vídeo, você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, daqui 3 meses ou 6 meses, aí o site já mudou, a interface, o site ali já sofreu algumas atualizações, tá bom? Mas você pode ir lá, nós temos a nossa página de ajuda no site, temos a página de downloads, eu vou estar postando lá no site, na próxima aula, alguns templates, né, que são desenhos modelos para a gente trabalhar aqui no Revit. E aí durante todo o curso eu vou postando no blog também, o nosso blog ali é o autocriativo ailtonbrito.blogspot.com. Muito conteúdo interessante, todas as videoaulas aqui da primeira fase do curso, né, as aulas gratuitas, eu vou postando ali também no blog, para que vocês possam aí acompanhar todo o nosso curso aqui, videoaulas Revit, configuração e aplicação, tá bom? Qualquer dúvida, o meu e-mail é ailtonbc@hotmail.com. E eu quero agradecer por você ter se inscrito aí no nosso canal. Se você não é inscrito, sinta-se à vontade, se inscreva no nosso canal e aí você vai ficar sempre aí atualizado sobre novos vídeos e sobre novos conteúdos aqui de Revit, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, um forte abraço aí para todos os meus amigos em todo o Brasil.